elenco do Botafogo de 2025 é mais fraco do que o elenco de 2024? Ou nós, torcedores, estamos sendo manipulados pelo discurso da mídia? O que você acha? Eu vou te responder isso de uma maneira muito direta e reta. Olha para a tela aqui, que eu vou fazer um comparativo. Aqui você está vendo do teu lado esquerdo o Botafogo de 2024, do teu lado direito o Botafogo de 2025. Primeira coisa que está me incomodando profundamente, os caras comparam o Botafogo de dezembro de 2024 com o Botafogo de abril de 2025. Então vamos comparar com os meses certos para ver como é que era cada time. Botafogo entra em campo na estreia da Libertadores do ano passado com o Gatito Fernandes, Matheus Ponte, Lucas Alter, Barbosa, Hugo, Gregory, Marlon Freitas, Júnior Santos, Eduardo Savarino e Tiquinho. Botafogo de 2025, John, Vitinho, Jair, Barbosa, Alex Telles, Patrick de Paula, Gregory, Marlon Freitas. Aqui tem uma pequena mudança no sistema. Arthur, Santi Rodrigues e Igor Jesus. Eu já adianto a vocês o seguinte: o Vitinho não é brilhante, mas é mais consistente que o Matheus Ponte. O Jair ainda é novo, mas é melhor que o Lucas Alter, prefiro nem entrar em detalhes. Barbosão já estava lá. Alex Telles, muito mais jogador do que o Hugo. No meio-campo, você tinha os dois volantes parecidos, né? Se você trabalhar com Gregory e Marlon Freitas, aí você pode bater a comparação Patrick de Paula e Eduardo. O Eduardo, nos seus melhores momentos, é melhor do que o Patrick de Paula, que até agora não teve grandes momentos com o Botafogo, mas é uma comparação razoável, pelo menos. Aí você vai ter o Savarino, né? Que está no elenco desse ano e que será titular muito provavelmente no lugar do Santi Rodrigues, se ele mantiver o sistema. E aí, dessa forma, se anulam, né? Savarino com Savarino. Do lado direito, Júnior Santos ganha do Arthur. E no ataque, Igor Jesus barrou o Tiquinho. Eu não vou nem entrar na discussão quem é melhor, mas a gente teve o Igor Jesus ano passado no mesmo elenco que o Tiquinho, barrando o Tiquinho. Então, acho que isso também já diz alguma coisa. Então, quando a gente compara essas duas equipes, a gente vê que o time de 2025 é tão bom quanto ou até melhor, tá? Aí você vai falar, mas o Júnior Santos tinha um grande poder de decisão. Tudo bem, é verdade, mas a gente tem um Savarino esse ano, a gente tem o Igor Jesus esse ano, né? A gente tem laterais muito mais consistentes do que a gente tinha no início da Libertadores de 2024. Ah, mas quando a gente fala de elenco, a gente também tem que ver o banco, né? Porque é aí que se constitui o elenco. E aí eu peguei aqui o banco de reservas. Não vou ficar falando os dois bancos inteiros, porque é meio desnecessário. Mas assim, só para efeito de comparação, a gente teve no banco de reservas, lá na estreia de 2024, Luiz Segovia, zagueiro que pouco teve oportunidades e que saiu do Botafogo sem deixar saudade. Jacob Montes, lembra dele? Acho que ele entrou em campo duas, três vezes. Tinha o Cauê no banco, né? Que também é um garoto novo e tudo mais. Então, assim, Fabiano estava no banco daquele time. E aí, no banco de agora, da nossa estreia de 2025, a gente tinha o Alan, que é um jogador que veio para ser titular, mas ainda não conseguiu se encaixar. O Jefinho, que é um jogador que teve um início extremamente promissor, um jogador de muita qualidade, que vem se atrapalhando um pouquinho por outras questões que não dizem tanto a respeito ao que ele pode fazer dentro de campo. A gente tinha no banco também o Cauê, Newton, né? Moleque novo, Serafim, Cauã Lindes. Então, aonde que eu quero chegar? Se você comparar os dois bancos de reserva, você tem jogadores fracos nos dois bancos. Você tem jogadores que a gente não pode considerar como opções para ser titular nos dois bancos. Se a gente pega o time titular de 2024 com o time titular de 2025 no mesmo período do ano, a gente tem um time titular de 2025, ao meu ver, melhor. Isso aí foi mostrado agora há pouco. Claro, vocês vão tirar as conclusões de vocês e tem todo o direito de não concordar. Agora, o ponto é o seguinte: independente de você achar que o time de 2024 era um pouco melhor que o de 2025, não dá para dizer que a gente perde para a Universidade do Chile por causa do elenco. Esse é o meu ponto. É que a mídia traz sempre justificativas rasas. O pessoal acompanha muito pouco o Botafogo.
pessoal vê muito menos o Botafogo do que deveria ver. Ou também, não tem a boa vontade que deveria ter. Um exemplo clássico é o seguinte: o Palmeiras, em má fase, é favorito ao título. O Botafogo, em má fase, não é favorito ao título. E aí você fala assim: ah, mas o Atílio, o Palmeiras nos últimos anos esteve sempre brigando. O Botafogo nos últimos anos esteve sempre brigando e ganhando. O Palmeiras ganhou muitos títulos. O Botafogo, ano passado, ganhou dois títulos também, os mais importantes. Então a gente tem um 2023 do Botafogo quase campeão brasileiro, um 2024 campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Então, se o Palmeiras tem sempre que ser respeitado porque a gente sabe que, independente da má fase dele hoje, ele é um time de chegada. O Botafogo mostrou nos últimos 2 anos que ele também é um time de chegada. Então, por que que um é favorito e o outro não? Percebe? Então, quando eu falo dessa diferenciação no tratamento e na forma como a mídia olha para um e olha para outro, é muito fácil chegar agora e falar assim: o Botafogo estreou com derrota na Libertadores porque não tinha o Luiz Henrique e o Almada. Só que o Botafogo de 2024 já contava com o Luiz Henrique no elenco, num primeiro momento muito turbulento, inclusive com a torcida reclamando. Logo que o Luiz Henrique começa a ter as suas primeiras atuações, o torcedor reclamava. Porra, ele pagou isso tudo nesse cara aí? Pô, esse cara aí não é isso tudo, e sei lá mais o quê. Aí não tinha o Almada também, em 2024, não tinha o Alex Telles, não tinha o Vitinho, não tinha o Igor Jesus, não tinha o Alan no elenco, que por mais que ainda não tenha justificado a sua contratação, é um jogador de altíssimo nível e que tem tudo para em algum momento engrenar. Então, que história é essa de que a gente não ganha da Universidade do Chile porque o elenco é mais fraco que 2024? Essa é uma justificativa de quem não acompanha o Botafogo, de quem não pega lá os dados, as informações concretas do Botafogo, porque não é essa a justificativa. A justificativa clara e direta é: estamos em início de trabalho. Assim como o Arthur Jorge, em início de trabalho, perdeu os 2 primeiros jogos da Libertadores. Assim como o Arthur Jorge, em início de trabalho, teve seus questionamentos no início do Campeonato Brasileiro. Isso tudo é normal, porque é início de trabalho. O nosso grande erro foi um erro de gestão, foi um erro do John Textor, que perde fevereiro e março praticamente inteiros para só agora contratar um novo técnico. E aí eu vou falar pela milésima vez, independente de ser o Renato Paiva, se é o cara ideal ou não para fazer esse ano maravilhoso que nós queremos ter em 2025, se pelo menos o cara já estivesse desde o início de fevereiro e ele estava desempregado morando no Rio de Janeiro, ou seja, ele já poderia estar no Botafogo desde o início de fevereiro, com toda certeza hoje nós estaremos num outro estágio. Com toda certeza hoje, mesmo que houvesse alguns questionamentos e algumas discussões, nós estaremos em outro estágio de trabalho. Então não se deixe levar por esse tipo de justificativa rasa, porque não é isso. E aí eu vou falar de novo, já falei em vários outros vídeos meus. Se você não viu, dá uma olhada nos primeiros vídeos, você vai ver que eu falo muito sobre isso. A janela mais forte do Botafogo, e na verdade isso é notório, não sou eu que estou descobrindo a pólvora, é a janela do meio do ano. Foi a janela que vieram Vitinho, Alex Telles, Thiago Almada, Igor Jesus. Então você acha mesmo que o Botafogo na janela do meio do ano, às vésperas do Super Mundial, campeonato que o John Textor está com um olho maior do que o meu, você acha mesmo que ele não vai trazer jogadores? Você acha que ele não vai reforçar mais ainda o elenco? E talvez sejam os reforços Prime, porque ano passado foi isso. O reforço Prime foi o reforço de segunda janela. O cara que vem para ser titular. Os reforços de primeira janela têm muito a ver com montagem de elenco. Então, quando você vê um Elias Manuel, que talvez nem fique no Botafogo até o fim do ano, mas é jogador para compor elenco, né? Quando você olha o Nathan Fernandes, um jogador cercado de expectativa, mas ele é um jogador que neste momento vem para compor elenco. E isso não quer dizer que esses caras não possam, em algum momento, assumirem a titularidade, jogar muita bola e tudo mais. Só que, além disso, a gente terá, melhor dizendo, os reforços Prime na segunda janela. Aí é o momento que, de repente, chega o Wesley,
que jogou no Corinthians, ponta esquerda, excelente jogador. É o momento que talvez chegue um Bitelo. Vamos ver, a gente não sabe o que, o cara vai arrumar. Então, o elenco do Botafogo de 2025 não é fraco. O elenco do Botafogo não carece de meias, porque ele pode muito bem colocar o Savarino ou o Santi como meia. Então, ele poderia muito bem chegar no próximo jogo e botar Santi Rodrigues um pouco mais recuado, jogando como meia, Savarino na esquerda e na direita o Arthur e no meio o Igor Jesus. Esse quarteto é fraco? Tem certeza? É porque a gente olha hoje para o Santi Rodrigues, que ainda não jogou um décimo do que ele pode jogar. E o Luiz Henrique, em abril de 2024, jogava o que jogava em setembro, outubro, novembro? Também não. Também era questionado. Então, assim, primeiro, paciência. Paciência. O erro está no início. O erro está no planejamento. Agora, arquemos com essas consequências. Que são quais? Ver um time que ainda precisa de entrosamento e de azeite para funcionar. Ponto. Mas não fica entrando nessa coisa, precisa contratar. O time gastou R$ 500 milhões na janela. Não me venha dizer que o Botafogo não tem opções. Não faz sentido. E outra coisa, quem abaliza a grande maioria das contratações do Botafogo é o mesmo setor de scout que a gente não confiava no início e que a gente foi vendo a quantidade de jogadores que foram trazidos de ótimo nível, de alto nível. Jogadores que muitas vezes não eram nem conhecidos, como é o próprio caso do Igor Jesus. Então, se esses caras que vêm esse ano vêm, em maioria, abalizados pelo setor de scout do Botafogo, que é considerado o melhor do país, como é que eu olho para R$ 500 milhões de contratações, R$ 500 milhões em contratações, e fala assim: o elenco é fraco, o elenco carece de qualidade. O elenco não carece de qualidade, o elenco não carece de meias. O que está carecendo hoje é campo e bola. O que está carecendo hoje é o time estar melhor entrosado, azeitado, funcionando. Os jogadores que chegaram se sentirem mais à vontade, para jogar cada vez mais próximo do seu potencial. Que é o caso do Santi Rodrigues, que é o caso do Arthur. O Arthur fazia gol pra cacete. Vocês viram o chutinho que ele deu no último jogo? Que parecia um peteléu? Vocês acham que o Arthur é aquilo ali? Aí você olha o Arthur jogando aquilo e fala assim: que saudade do Luiz Henrique. Óbvio, óbvio. Mas talvez o Arthur jogando mais próximo do nível que ele tenha, a gente ainda vai sentir falta do Luiz Henrique, porque o Luiz Henrique é diferente. Mas talvez ele não deixe tanto a desejar, entende? Talvez o Santi Rodrigues jogando muito mais próximo do potencial que ele tenha, a gente não olhe para ele e fale assim: pô, esse cara aqui dá para jogar não. O cara tá com medo da bola, pô. É óbvio que ele tá com medo da bola. Ele tá num processo de adaptação. E o Botafogo sofreu muito para passar da fase pré-Libertadores ano passado. Muito. Que até hoje, pelo menos, a torcida reconhece que o cara responsável por fazer a gente chegar na fase de grupos foi o Júnior Santos. Ele foi o cara que decidiu. O Botafogo fez jogos muito complicados. Né? Os jogos contra o Bragantino, minha Nossa Senhora, o que a gente suou para ganhar do Bragantino, que no fim do ano brigou para não ser rebaixado, tá? Foi complicado. Então, assim, vamos aprender a analisar um pouquinho de uma forma mais concreta e não só assim com o time é fraco, o time é fraco. Pô, eu vi e a grande maioria de vocês que estão me assistindo viu um Botafogo chegar numa quarta de final de Libertadores com o Roger de atacante, com Pimpão de ponta esquerda e destaque do time, Bruno Silva. Pelo amor de Deus, minha gente. A gente vai dizer que aquele time era maravilhoso, era um time que, como coletivo, como conjunto, funcionou. Mas era um time com jogadores medianos. Mediano mesmo. Mediano não é no sentido de mais para melhor. Não, não era não. É mediano, mediano. Tá? E aquele time foi eliminado na quarta de final numa sorte do Grêmio para o time que acabou sendo campeão da Libertadores daquele ano. Ele quase chega mais à frente e se passa do Grêmio teria grandes chances de ser campeão. Então, assim, se você olhar aquele elenco, compara aí aquele elenco com o elenco de 2024. Compara. Tu vai falar o quê? Nossa, aquele elenco ali não dava nem pro cheiro. Não tinha a menor condição de fazer uma grande campanha na Libertadores, mas fez. Então, calma, calma. E outra coisa, eu critico o Testor pra caramba nos momentos em que tem que criticar. Agora, uma coisa
ele já vem mostrando desde que começou a SAF do Botafogo. Ele contrata mais ainda no meio do ano. Já falei isso, mas isso tem que ficar muito claro. Esse elenco de agora não é o elenco do Botafogo do fim do ano. Não é. Então, torcedor, calma, cuidado, filtra mais o que a mídia te fala antes de tirar as conclusões. Tá certo? E hoje é tudo nosso. Jogo contra o Juventude é guerra, tá? Eu sei que o Botafogo não interpreta muito dessa forma, mas para o torcedor, para quem esteve no Maracanã com mais de 100 mil pessoas naquela final de 99 e sair frustrado quanto a gente saiu, cara, eu queria que o Botafogo gaste o Juventude de 5-0 todos os jogos. Queria ver o Juventude agonizando na Série D de dado do campeonato. Para mim, pelo menos, é guerra. E eu acho que para muita gente da minha geração também. Até.